Bom dia, irmãos e irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar a aula de hoje, retomando no ano de 2023, o estudo do breve Catecismo de Westminster. Eu peço a gentileza que uma irmã, por favor, ore ao Senhor para que nós iniciemos a aula. Por favor. Amém. 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 Vamos então continuar o estudo do breve Catecismo de Westminster. Nós iniciaremos nesta manhã a terceira e última parte da divisão que eu coloquei, na pergunta 85 até a pergunta 107, salvação e crescimento em graça. E daqui nós vamos ladeira abaixo, terminando o estudo do breve Catecismo, tá bom? Hoje veremos a pergunta 85, 86 e 87. Todos juntos, por favor, aluno, aluna, vamos ler o enunciado da questão 85. Vamos lá? O que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? Voltando um pouquinho no estudo, nós estávamos vendo sobre o que a prática do pecado acarreta a nós. A prática do pecado acarreta a nós a ira de Deus, a condenação eterna. Agora a pergunta 85 vai nos mostrar e vai começar a abrir o entendimento com relação à salvação. Como então se livrar da ira e da maldição de Deus contra o pecado, pela punição do pecado? Como? A 85 já nos encaminha isso. O que Deus exige de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? A resposta é, vamos lá, todos juntos. Para escaparmos à ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Muito bem, essa resposta é uma resposta muito ampla, por quê? Porque desta resposta nós vamos estudar 3 ou 4 perguntas. O conteúdo dessa resposta é o conteúdo das próximas 3 ou 4 perguntas, tá bom? Mas aqui nós precisamos separar, dissecar essa resposta da seguinte forma: para nós escaparmos da ira e maldição de Deus em que temos incorrido pelo pecado, Deus exige de nós o quê? Qual que é a primeira exigência de Deus? Fé em Jesus Cristo. E a outra exigência? Arrependimento para a vida. Para você e para mim nos livrarmos da ira de Deus e da maldição de Deus contra o pecado e o pecador impenitente, Ele exige de você e de mim, de todos os pecadores, fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida. A partir daí, tem a última parte da resposta, que é: com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Essa parte da resposta nós vamos ver nas outras perguntas com relação à palavra de Deus, com relação aos meios de graça, com relação aos sacramentos.
Essa última parte da resposta, ok? A referência bíblica que eu coloquei, Marcos no capítulo 1, Marcos 1, 14 e 15. Quem achou, leia bem forte, por favor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: Olha lá. o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, após a morte de João Batista, passou a pregar o evangelho de Deus. 2 pontos. O que ele passou a pregar? Arrependimento e crer em Deus, em Jesus. Creia. Arrependimento e fé. Para se livrar da ira vindoura, o que precisa? Arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Palavras do nosso Senhor Jesus. Mas, o que vem primeiro? Fé ou arrependimento? Arrependimento e depois fé. Porque assim, uma pessoa está morta nos seus delitos e pecados, ok? Deus vivifica essa pessoa através do novo nascimento. Quando o Espírito Santo toma a vida dessa pessoa, dá à alma dessa pessoa vida espiritual. A partir daí a pessoa passa então a ter fé e a se arrepender dos seus pecados. Ela se arrepende dos seus pecados para ter fé. Como assim? Como que acontece isso? A resposta está de John Murray, um teólogo que escreveu Teologia Sistemática. Ele viveu de 1898 a 1975. E a resposta do Dr. John Murray é a seguinte: não há prioridade. A fé que é para a salvação, é uma fé penitente, é uma fé que reconhece a sua natureza pecaminosa, depravada. E o arrependimento que é para a vida é um arrependimento crente. Fé salvífica é permeada de arrependimento. E arrependimento é permeado de fé salvífica. Ou seja, as duas coisas acontecem no mesmo tempo. Se a gente for pensar no feto, na barriga de uma mãe, quando ele começa a viver, lógico, tem ali aquele processo químico primeiro, né? Mas depois, quando ele já começa a ter vida, é difícil a gente perguntar o que bateu primeiro, o coração ou o pulmão? Isso, boa, exatamente. Eu ia fazer a analogia justamente do nascimento. O seu filho, a sua filha, em algum momento, talvez perguntou para você assim: como que eu nasci? Como que eu fui concebido? Como que eu surgi? Aí você falou: não, a cegonha veio muito alta, de longe, tal. Não, você não falou isso, né? Você falou assim: foi mais ou menos assim. Ó, lógico que você vai usar palavras adequadas para explicar para a criança como que ela surgiu na barriga da mamãe. Hoje nós estamos aprendendo como que você e eu nascemos espiritualmente. Como que é o início do nosso nascimento? Quando o Espírito Santo toma a sua vida, quando o Espírito Santo tomou a sua vida, você que é crente em Jesus Cristo, Ele deu a você fé, para você se arrepender, e um arrependimento para você crer. Entendeu? Fé e arrependimento. Essa é certamente a perspectiva mais bíblica. Não podemos separar o desviar-se do pecado em arrependimento e o converter-se a Cristo em fé. Quando um crente é ganho pelo Espírito Santo, os olhos dele são abertos, luz entra para dentro dele. E ele passa a ver a sua pecaminosidade. Conhecendo a sua pecaminosidade, ele passa e os olhos deles, do crente, são voltados para aquele que salva da pecaminosidade. Ele vê a si mesmo: estou perdido, eu estou em pecado, diante de Deus eu devo ser condenado. Mas o próprio Espírito Santo que faz ele se arrepender dos seus pecados: eu não quero viver assim mais. Quero me arrepender dos meus pecados para viver para Deus. Arrependimento para a vida faz também com que o crente olhe para aquele que pode salvá-lo. Isso é fé. Porque nós não ficamos no estado de arrependimento para a morte.
É um arrependimento, é um reconhecimento do nosso estado de pecador, destituído da graça de Deus, que vai para o inferno se continuar nessa situação. Porém, no mesmo instante, você olha para aquele que te salva. Você tem um escape, você tem a saída. Em Jesus, crendo em Jesus, você se livra desse estado de pecado e de miséria. Do outro lado, um crente não olha para Jesus e fala: eu sou salvo, Jesus me salvou, mas eu sempre fui bom. Na verdade, eu fiz coisas porque, assim, se não fosse por mim também, eu tenho uma vida correta, honesta. É verdade, Jesus fez muito por mim. Jesus fez muito por você? Não, Jesus fez tudo por você. Tudo. O pecador, quando ele é ganho pelo Espírito Santo, ele ora para Cristo. Cristo me salvou. Mas em mim mesmo, eu estava perdido. Vocês perceberam agora a junção de arrependimento e fé? Fé e arrependimento? Não podemos separar o desviar-se do pecado em arrependimento e o converter-se a Cristo em fé. Ambos descrevem a mesma pessoa na mesma ação, mas a partir de perspectivas diferentes. Sob o ângulo do arrependimento, a pessoa é vista em relação ao pecado. Sim, você se arrepende, nossa, minha situação diante de Deus, eu faço tanta coisa errada, sou mau, sou depravado, por mim mesmo eu não consigo, em mim habita mal, o meu coração é mau. Está vendo essa perspectiva? Por isso que eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dessa minha situação. Na conversão foi assim, quando você creu em Jesus Cristo, você fala: eu estou perdido, estou distante de Deus, eu preciso de um Salvador, porque em mim mesmo eu não consigo. Arrependimento, perspectiva do pecado. Agora olha lá, a pessoa é vista de outro ângulo, ou seja, pelo ângulo da fé, a pessoa é vista em relação ao Senhor Jesus. Seu foco volta para o Salvador. A fé faz isso, o dom da fé faz isso em você e em mim. Mas o indivíduo que simultaneamente confia em Cristo se desvia do pecado. Ao crer, ele se arrepende, e ao arrepender-se, ele crê. Portanto, precisamos entender que arrependimento e fé denotam dois aspectos na conversão que são igualmente essenciais. Assim, cada realidade, arrependimento ou fé, é dependente da outra. Arrependimento sugere fé e fé sugere arrependimento. Um não pode existir sem o outro. Você está aprendendo isso aqui, é coisa básica sobre sua fé, sobre seu estado de crente, de salvo diante de Deus. Isso aqui é elementar para você e para mim, viu? Por isso nós estamos aprendendo na EBD aqui, Você tem que sair daqui e falar: eu creio e eu me arrependi. Isso aqui é básico, porque as pessoas lá fora, ímpias, mortas nos seus delitos e pecados, precisam do quê? De fé e de arrependimento. Você precisa pregar para a pessoa assim, não somente que Jesus Cristo é Salvador, mas você precisa pregar para a pessoa que ela está morta, que ela é pecadora. Hoje fala-se muito de Jesus que ama, mas fala-se pouco do Deus que condena, que manda para o inferno. Fala-se muito de Jesus Salvador, mas não fala que a pessoa é pecadora. Um precisa do outro. Não podemos ficar somente na nossa situação, lógico, de depravação total, porque senão a gente fica sem esperança. Mas é um conjugado no outro. Fé e arrependimento. Arrependimento e fé. Ok? Pergunta 86. O que é fé em Jesus Cristo? O que é fé em Jesus Cristo? Agora nós vamos estudar as partes da resposta, perceberam? O que é fé em Jesus Cristo? Resposta, vamos lá, todos juntos, bem forte, vai. Com ele no Evangelho. Muito bem, muito bem. Fé em Jesus Cristo, é isso. Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora. É uma graça salvadora, pela qual nós recebemos e confiamos somente nele. Nele quem? Em Jesus Cristo, para a salvação. Como ele nos é oferecido no Evangelho. Fé em Jesus Cristo. Abra lá, por favor, Efésios 2:8.
Paulo, o início do capítulo 2 de Efésios é uma explicação do nosso nascimento em Deus. Como é uma cartilha explicando como você nasce. Você era isso e teve que acontecer isso para você nascer. Do capítulo 2, do 1 ao 10, é a explicação do nosso nascimento. Nosso estado de depravação, como que por misericórdia Deus nos salvou e pela graça e por meio da fé nós somos salvos. E no versículo 8 ele diz assim, pela graça sois salvos. Mediante, por meio. O que vocês entendem com isso? A fé é um meio da salvação. É como a salvação se efetiva para você e para mim. Pela fé. É a mão. Fé é a mão que vai para pegar a salvação. Porém, essa mão é conduzida por aquele que dá vida a essa mão que estava morta. Fé é o meio, não o fim. Fé é o meio. Como você pode ser salvo? Você estava perdido nos seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo morreu por você. O que acontece entre estar perdido aqui e Jesus Cristo ter morrido por você aqui? A fé faz com que você confie no sacrifício dele para te salvar. É o caminho. Você confia no sacrifício de Cristo, você confia nas promessas de Deus, você confia no perdão de Deus, você tem convicção de que Jesus realmente morreu por você. Qual que é esse elemento que faz a ligação? A fé salvadora. Existe uma analogia com fraquinha, que também não é verdadeira, de que, por exemplo, para a salvação, alguém estava no meio de uma floresta, sem saber como sair dali, estava perdido. Sim. Até que alguém jogou uma bússola para ele e ele saiu. Não, ele estava dentro de um caixão, enterrado. Isso. E alguém foi lá e deu vida para ele, tirou ele do caixão e botou ele de novo. Isso, vivificou. Muito bem, exatamente. Mas assim, eu preciso perguntar para você o seguinte: é a fé que salva? Sim, não, prefiro não opinar. Tá, não é a fé que salva. É o Deus em quem você deposita sua fé que salva. Porque muita gente fala sobre fé. Não é fé que salva. Porque fé, ela é muito mal utilizada. Eu tenho fé na economia, eu tenho fé que as coisas vão melhorar, eu tenho fé na política, eu tenho fé em dias melhores. Mas isso não salva. É fé em Jesus. Fé sem Jesus é fé morta, é confiança vã, é depositar, entregar sua vida para algo que não vai te salvar. Fé em Jesus. A fé em Jesus é que salva. Na verdade não é a fé, é Jesus que salva. E a fé é o condutor. A fé é aquilo que garante a sua salvação. É uma graça salvadora, pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Como que a fé é produzida no coração daquele que crê? Pelo Evangelho. Não é algo dito assim, de palavras bonitas sobre Alice no País das Maravilhas. Não, é o Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Não há fé produzida num coração sem pregação do Evangelho. Completando o conceito de fé, a melhor definição de fé é apresentada pelo autor do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Por favor, alguém que está com a Bíblia aberta em Hebreus 11, 1, e leia bem forte para mim. Quem achou, rapidão já lê. Vai. Definição de fé na Bíblia, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se
vem. Tá. Logo de cara, ela já bate de frente com a definição popular sobre o termo. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. Quando você tem fé em Jesus Cristo, você não está assim, ó, olha, está tudo dando certo, capaz da minha situação diante de Deus ser resolvida. Olha, eu acho que acredito que vai dar certo sim. Não, já deu. Já deu. E você crê naquilo que já aconteceu e que já foi definido. É uma convicção de fatos que se esperam, de coisas que você não vê, mas você tem convicção de que aquilo é real, verdadeiro, que aquilo aconteceu e o que o Senhor prometeu Ele vai cumprir. É uma certeza. É uma certeza. Mas que fato? Que coisas são essas? A nossa fé é uma fé depositada naquilo que Deus fez e fará. Fé é a certeza de coisas que se esperam. O que você espera? Dias melhores aqui nesse mundo? Não. Você espera a volta do seu Senhor Jesus, que disse que voltará. Será que Ele vai voltar mesmo? Será? Certeza? Tem certeza? Isso é fé. Ele vai voltar. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. E você tem fé, convicção, certeza? Isso mesmo, isso é fé. Você tem fé, você tem certeza, convicção de que Ele morreu na cruz? Ou foi algo inventado? Sim, você não viu, mas ele aconteceu. E você crê. Parece que você vê. Parece que você vê o seu Cristo morrido na cruz. Você não viu, mas está aqui petrificado no seu coração, porque Ele morreu na cruz. Ele morreu e verteu o sangue dele na cruz para te salvar, para me salvar, para nos perdoar. Isso é fé. Ninguém tira isso do seu coração e do meu coração. Ninguém. Pode acontecer o que estiver acontecendo, mas nada rouba a nossa fé. A convicção, a certeza que foi produzida no seu e no meu coração. Certeza, convicção. Entendeu? Então a fé tem um alvo. A fé não é, eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé naquilo que pode acontecer. Não, fé em Deus, naquele que pode te salvar, naquele que te salvou, e naquilo que Ele prometeu e naquilo que Ele já fez. Você tem convicção. Ainda que você não tenha visto a salvação. Pois não, seu Silas? Sim. Sim. Uhum. Amém. Naquele momento, o ladrão da cruz, que foi salvo, será que na cruz ele falou, meu Deus, será que esse homem está falando a verdade mesmo? Ele creu naquele que estava do lado dele e falou para ele que daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. E ele creu. Ele estava ali e ele, é verdade o que esse homem está falando. É verdade, porque Ele é o meu Salvador. Ele está morrendo ali, Ele é inocente. Eu estou morrendo aqui na cruz justamente, mas esse homem não. Lembra-te de mim. Certamente aquele bandido deve ter ouvido o Evangelho. Certamente na Galiléia, na Judéia, ele ouviu o Evangelho de Deus pregado, quem sabe pelo próprio homem que estava pregado do lado dele. E aí essa palavra veio à tona, e ele creu no seu Salvador e Senhor, que estava morrendo do lado dele. Ele não duvidou. Convicção. Isso. Uhum. Isso.
Fé é isso. Amém. Uhum. Uhum. Sim. Amém. É sobrenatural, é do Espírito, não é da nossa parte. Porque fé, crer em Jesus Cristo não é assim, bater na cabeça e você fazer, eu preciso crer, eu estou crendo. Não é um mantra, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Não é assim. É o Espírito Santo que produz o dom da fé para nós crermos. A fé é um dom de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, versículo 8, capítulo 2 de Efésios. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ponto e vírgula, e isto, o quê? Tanto a salvação pela graça, quanto a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom? Presente, dádiva, bondade, benevolência, para você e para mim, que não merecíamos, tanto graça, quanto o meio da graça, que é a fé, não merecíamos, não produzimos. Parece que dá uma duvidada, né? Uhum. A situação pode ser o seguinte, por exemplo, nos Salmos, a gente vê em muitos momentos do salmista interrogando Deus, perguntando para Deus sobre a sua situação. Mas a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ainda que ela pergunte, ainda que ela questione, ainda que ela fale, será que eu sou salva mesmo? O Augusto de Nicodemos diz que é um bom sinal que a pessoa é salva, está buscando do Senhor, e o Espírito Santo está fazendo com que ela pense a sua situação, ainda que em momentos difíceis, mas ali o Espírito Santo vai conduzir a pessoa para Deus mesmo, para que essa certeza seja de fato solidificada no coração dela em Deus. Mas momentos de dúvidas sobrevêm sobre você e sobre mim. Acontece. Nós não passamos toda a vida com aquela certeza, com aquela convicção em nível 10. O Newton depois a Lígia. Uma maneira boa da gente pensar sobre isso que a Raíssa falou é entender que a fé depende dos nossos sentimentos. Uhum. Nossos sentimentos humanos oscilam. Nós somos Isso. indicadores, nós temos Amém. limitações, variações ao longo da vida. Às vezes a gente está muito feliz, está lá no extremo. Amém. Outro dia está muito para baixo, está lá no outro extremo de tristeza e de incerteza. Mas a fé não depende de certeza humana, sentimentos humanos. Isso. Amém. E aqui dentro, tendo o dom da fé, o Espírito Santo é o dínamo que faz reacender a chama. Ele faz novamente aquecer o nosso coração. Ajuda-me, Senhor, na minha fé. Por isso que aquela pessoa chegou a Jesus e falou, eu creio, Senhor, porém me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer que em um instante ele creu, no outro instante ele não creu? Não. Ele cria, porém ele sabia que ele era falho. E ele falou para o Senhor, me ajuda, porque por mim mesmo eu não consigo. Me ajuda a permanecer crendo. Você acha que você, crente, não pode cometer o pecado da incredulidade? Não é um pecado da incredulidade para a morte. A incredulidade é um momento de incerteza, é um momento de dúvida, é um momento que, Senhor, me ajuda, Senhor, a crer verdadeiramente nas suas promessas. Não é? Lígia. Eu ia falar como ele, mas dando exemplo, não de sentimento, mas de fazer mesmo. Porque às vezes, um dia a gente fala, nossa, hoje está legal, tudo certinho, a fé está tudo Tá. certo. Mas no dia seguinte, às vezes acontece o que ela falou, que a Raiane. Aham. E a gente questiona e fica, ai, não sou não, porque fiz tal coisa, ou
fica aquela. Você fala, nossa, mas Deus é muito misericordioso. Olha só como eu me arrependi disso e eu acredito que o Senhor me perdoa. Amém. Então a gente já volta. Então a fé é o arrependimento. O arrependimento é a fé. Pronto. É isso, é isso. Nenhum daquele que tem fé deixa de ter fé. Por quê? Porque não é conquistado por si mesmo. Quem que dá a fé? O Espírito. É um dom que vem do Espírito. O Espírito, Deus não deu a fé para você e falou, ó, cuida dela, hein, senão eu tiro. Não. Ele produziu fé no seu coração e essa fé vai até o fim. Vai até o fim. Muito bem, ok? Lígia, muito bem. Newton, muito bem. Vamos lá, vamos continuar que a gente tem a outra pergunta ainda. O autor de Hebreus não diz que fé, nós já vimos isso, né? Mas o que significa, e o que isso significa exatamente? Ó, a melhor explicação da finalidade da fé está na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1, versículo 7 até o 9. Alguém abra, por favor, para nós lermos esse texto, e aí a gente vai conduzindo para o final da explicação da pergunta 86. Vai, quem achou? Isso. Olha o que a fé faz no seu e no meu coração durante a nossa caminhada. Produziu no seu coração e no meu coração certeza, convicção de que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, ok? Ok. E agora no caminho, o que ela faz? Ela renova, a fé faz com que o Espírito Santo vai fortalecendo a nossa fé para que nós creiamos e continuemos crendo em Jesus Cristo, nosso Senhor, ainda que a gente não tenha visto, ainda que a gente não tenha... Olha só o que Pedro fala, no finalzinho do versículo 9. O 9. A salvação da vossa alma. Antes, um pouquinho, ele fala, a quem não tendo visto, vocês creram a mais. Mas, crendo. Que maravilhoso isso no seu e no meu coração. A fé faz com que você creia no seu Senhor, ainda que você não tenha visto. Mas você crê, e isso lá vai redundar, vai produzir, vai confirmar, vai selar lá no final a sua salvação. Ou seja, a finalidade, o objetivo final da fé é a salvação. E é por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com Cristo mesmo sem vê-lo. Não é uma simples crença cega ou esperança incerta. Quando o cristão ora a Cristo, ele não acha que está sendo ouvido. Ele sabe que está sendo ouvido. Nós sabemos que o nosso Senhor está nos ouvindo. Nós sabemos, nós temos essa convicção de que o nosso Senhor morreu na cruz para nos salvar. Isso é a fé. Fé para salvação. Muito bem. Pergunta 87. O que é arrependimento para a vida? Nós vimos então, primeira parte da resposta é fé, não é? Fé salvadora, fé em Jesus Cristo. E a outra parte da resposta, arrependimento para a vida. Agora todos juntos, resposta da 87. Vamos, vai. Que lindo. É aquilo que nós vimos na pergunta 85, é a junção da fé e o arrependimento. Agora nós estamos vendo o arrependimento para a vida. O arrependimento para a vida também é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado, os olhos que são abertos, quando ele olha para si, ele fala, quem eu sou? Eu sou um terrível pecador. E agora? Só que nós já vimos a fé, né? O Senhor, o nosso Salvador, é que resolve a nossa situação diante de Deus. Por isso que você crê.
Mas para você crer, é a junção, são dois lados da mesma moeda. Crer em Jesus Cristo, mas você também precisa saber e ter a certeza de que você é mau. E que por você mesmo você não consegue se salvar. Repito, hoje no evangelicalismo moderno, existe muito pregação sobre Jesus Cristo como Salvador, como aquele que resolve os problemas, mas pouquíssimo sobre a situação da pessoa, sobre a situação de pecador, que o pecador vai para o inferno. Nós nunca, vou repetir a frase que eu já falei várias vezes aqui, nós nunca valorizaremos o remédio se nós não entendermos e tivermos ciência da nossa doença. Da nossa doença. Romanos 2,4. Vai, quem achou? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento. De acordo com Romanos 2,8. 2,4. Romanos 2,4. Um pecador se arrepende porque quer e quando quer? Resposta rápida. Não. Um pecador não se arrepende quando quer porque ele quer e quando quer. Porque o arrependimento também é um dom de Deus. Não foi num dia especial em que você estava lá deitado na rede e de repente falou: como eu sou mau, vou me arrepender. Deus operou no seu coração o dom do arrependimento. O apóstolo Paulo ensina isso. O arrependimento não é nosso, é dom de Deus. Paulo dá uma exortação dura, principalmente para os judeus que estavam lendo. O arrependimento é algo que Deus, por misericórdia, coloca no coração de quem Ele quer. E ele faz uma pergunta: vocês desprezam? Vocês estão achando que arrependimento é qualquer coisa? Ou vocês arrependem e deixam de se arrepender a hora que vocês querem? Não. Vocês estão desprezando que o arrependimento é misericórdia de Deus, é graça de Deus, e que Deus dá a quem Ele quer. Romanos 2,4. Se uma pessoa deve se arrepender, ela precisa estar habilitada por Deus a fazê-lo. Você se arrependeu dos seus pecados. Quem que produziu isso no seu coração? Deus. Deus. O arrependimento lhe deve ser concedido como um presente. Para uma pessoa se arrepender ou não, diz Paulo, depende em última análise de Deus. Está nele, em Deus e em seu beneplácito, ou seja, em sua bondade, em sua misericórdia soberana, dar ou reter aquilo que leva a um conhecimento da verdade. Porque, em outras palavras, arrependimento é conhecimento da verdade. Porque antes de você se arrepender, você achava que você era o cara, mas era uma mentira. E você achava que você não precisava de Deus, e era uma mentira. Quando o arrependimento veio ao seu coração, o arrependimento, em outras palavras, é o conhecimento da verdade. Você se conheceu verdadeiramente e você conheceu Deus verdadeiramente. Você olhou para você e falou: eu não consigo por mim mesmo. Você olhou para Deus e falou: Senhor, eu preciso demais de Ti. Eu só preciso do Senhor. A verdade entrou para dentro de você. Você se arrependeu. Os seus olhos foram abertos. Conhecimento da verdade. Vai lá, César. Isso. Pior dos pecadores. Muito bem. Conhecimento da verdade. Exatamente. Deus concede esse dom universalmente? Resposta: o que é conceder universalmente? Deus joga o dom do arrependimento para o mundo? Não. Na Bíblia há diversos relatos de que Deus não concedeu o dom do arrependimento a inúmeras pessoas. Qual um exemplo clássico? O rei do Egito, Faraó. Muito bem, Roque. Faraó. O Senhor endureceu o coração duro de Faraó, ou seja, deixou Faraó na situação, condenou Faraó na situação dele mesmo. Judas e Pedro. Isso, justo. Mas endureceu o coração de Judas e ganhou o coração de Pedro. Salvou Pedro. Muito bem. Que injusto, né? Como assim? Poxa. Mas é injusto, não é? Mas peraí.
Mas as pessoas, poxa, as pessoas vão ficar nessa situação. E Deus condena uns e salva outros e faz uns se arrependerem e outros não. Que injusto, hein? De modo nenhum. É a resposta do apóstolo Paulo. De modo nenhum. Quando as pessoas questionam e falam que injustiça da parte de Deus, né? Ele dá arrependimento para um para o outro e esses outros vão fazer o quê? Vão morrer? Essa é a visão humanista dentro do evangelho, viu? Dentro dos evangélicos. De achar que o pecador é um pouco bom. Mas não. Deus salva quem Ele quer por bondade, por misericórdia. Todos são maus e se desviaram de Deus, e são contra Deus, e são rebeldes diante de Deus. Não há neutralidade na raça humana, ou não há bonzinho, a ponto de você olhar do lado dos humanos e falar: Senhor, tem gente boa aqui, salva. Não, nós temos que ter o olhar, o prisma da ótica de Deus, Deus olhando para os pecadores e falar: todos devem ir para o inferno. Isso é maldade de Deus? Não, isso é justiça de Deus. Mas por amor, por graça, Ele faz assim, ó: esse eu não quero, esse eu quero para mim, esse eu quero. Mas Senhor, o que o Senhor está... Como assim o Senhor está escolhendo o feijão aí? Olha, a mãe separa o feijão na mesa, né? Separa os estragados dos bons. Não, não é? Deus não separa os bons dos bons dos maus. Dos maus, Ele pega maus para serem bons, transformados por Ele. Mas qual que é o critério? Coração dele, bondade dele, vontade dele. Uhum. Isso. Isso. Pronto, é vontade dele, vontade do oleiro. Muito bem. Oi, Lígia. Não sei se entra nisso, mas culturalmente a gente tem costume, eu tenho, pensando agora, porque nossa, nunca questionei. Quando alguém morre e essa pessoa, nosso amigo, enfim, e a gente fala: nossa, agora está melhor, está salvo, está com Deus. A gente nem se questiona se a pessoa era cristão mesmo. E é cultura nossa. Aí se a pessoa fala, a outra contando: ah, fulano morreu, agora está melhor, está com Deus, a gente é verdade. Ou, não. Isso, é isso aí. Só que a gente não, tipo, como você vai falar: não, está no inferno, nosso amigo? É isso aí, muito bem, Lígia. Não vai te questionar, fala: nossa, Mas como assim, né? É. mas realmente está no inferno, não está salvo, e não está melhor. Lígia, perfeitamente. Essa é a visão bíblica, é a cosmovisão bíblica que nós devemos ter. Perfeito. A palavra de Deus abre o nosso entendimento, os nossos olhos para vermos se aquela pessoa morreu, ela está bem? Não sei. Mas será que ela creu? Se ela creu em Jesus Cristo, ela está bem? Melhor do que nós? Incomparavelmente melhor. Mas se ela não creu, vai para o inferno. Mas Rodrigo, meu parente, eu amava tanto. Ok, mas você não pode amar mais o seu parente do que amar o seu Senhor, que diz a verdade para você. Se não creu, enquanto a vida, a esperança. Se não creu, vai para o inferno. Essa é a verdade, irmão, não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus diz. Muito bem. As pessoas falam assim, né? Você fala: se Deus quiser, vai acontecer tal coisa. Aí a pessoa fala: e Ele quer. Aí você pode falar assim: não sei. Pode ser que Ele queira, pode ser que não. Não é um jargão assim: se Deus quiser, vai acontecer tal coisa. Aí outra pessoa fala: e Ele quer. Aí você pode falar assim: talvez não. Talvez Deus não queira. É isso aí. É a cosmovisão bíblica que nós devemos ter da vida. É importante notar que no entendimento bíblico, de modo algum a soberania divina minimiza a obrigação que temos em evangelizar. E aqui nós vamos terminar a aula. Não é porque Deus concede o dom da fé e o dom do arrependimento, porque vem da parte dele. Aí você vai fazer assim: se Deus dá o arrependimento e dá a fé, o que eu faço? É Ele que faz. Estou de boa. Ou então, para quê que eu vou evangelizar?
A Bíblia não diz, fiquem tranquilos, não se preocupem em pregar o Evangelho para as pessoas se arrependerem. Afinal, essas pessoas se arrependerem ou não está nas mãos de Deus, não nas suas. Então sossegue e faça o que quiser. É isso que a Bíblia fala para você? Não, Jesus falou para você e para mim. Você crê nisso? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não creem. É como se Jesus estivesse falando para você agora. Ide, vá, prega o Evangelho a toda criatura. Mas Senhor, para quê? Se o Senhor vai operar? Aí ele fala assim, ó, vai, eu vou salvar, mas vai, é por meio da pregação do Evangelho, vai, o resultado deixa comigo, mas o meio é com você, crente. A pregação do Evangelho é da minha boca, é da sua boca. A Bíblia ensina que a pregação do Evangelho é o meio utilizado por Deus para a concessão do arrependimento em graça. Continue pregando o Evangelho, continue evangelizando, fale de Jesus Cristo para as pessoas. Aí você fala, mas eu tenho falado tanto, mas ninguém está sendo salvo. Não é você que vai operar a salvação, é Deus. Faça a sua parte e descanse em Deus. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, a aula de hoje... Pois não. Olha só, é importante, nós devemos ter paixão pelas almas perdidas. Nós entendemos que tem pessoas que estão indo para o inferno, e quem sabe pela sua pregação, por sua evangelização, a pessoa pode ser salva. Então, fale do Senhor, mas acima de falar, ou junto com falar, viva coerentemente. Porque muitas vezes tem gente falando de Jesus, mas a vida é o avesso ao Evangelho. Ah, o que a Lília falou? É verdade, Sandra. A Lília disse que, ela leu num livro que como que você consegue viver sabendo que você vai para o céu, mas tem parentes seus que vão para o inferno? Tenha compaixão pelas almas perdidas. Vá, fale do Evangelho para as pessoas. E o resultado vem de Deus, porque o dom da fé e o do arrependimento é de Deus. Ok? Amém, gente? Que Deus nos ajude a praticarmos o que nós aprendemos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém.